Olá, boa tarde! Está no ar o Primavera Saúde e se você chegou agora, o nosso tema de hoje é a apneia do sono e ronco. Está em nosso estúdio a fonoaudióloga Maria Aparecida Binoni Pelegrin, que vai falar tudo sobre esse assunto. Seja muito bem-vinda, dona Maria Aparecida. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, doutora. Vamos começar então nosso bate-papo. Queria que a senhora falasse o que é a apneia do sono, né? Como a gente pode definir essa doença? Na verdade, a apneia é uma parada respiratória, uma ou várias paradas respiratórias que ocorrem durante o sono. O sono pode ser o sono que acontece durante o dia, quanto o sono que acontece durante a noite. Você dormiu e você parou de respirar durante o sono, isso é considerado uma apneia. Ela tem estados leves, moderados e graves. Vai depender do indivíduo, de como ele está se comportando em termos de respiração durante o sono. Então, a apneia é uma parada respiratória durante o sono. Como ela se caracteriza? A pessoa está dormindo, daqui a pouco ela faz... Ela como se ela estivesse dando um solavanco na cama. O esposo, a esposa, né, que está do lado, ou a mãe que está perto do filho, que também a apneia pode acontecer na infância, eles percebem esse movimento e a impressão que eles têm é que a pessoa não estava respirando, de repente deu uma respirada. Então, se esse fator ocorre repetidamente, por várias noites, por um tempo extenso, é muito importante prestar bastante atenção, que é perigoso. A apneia é um sintoma sério de que a saúde não está indo bem, seja na infância ou na vida adulta. Dona Maria, como é que funciona a questão dos sintomas dessa doença? Como é que a gente pode identificar? O ronco é um dos principais sintomas que a pessoa sofre de apneia, tá? Por exemplo, a pessoa está dormindo, ela ronca. Então, quando ela ronca, é sinal de que houve uma parada durante esse dormir da pessoa, do indivíduo, da criança. E quando ela roncou, é um sinal de que ela teve parada respiratória. Por que acontece o ronco? A pessoa está dormindo e quando o ar vai passar pela laringe, que é esse tubo aqui na região do nosso pescoço, quando o ar passa pela laringe, ele vai fazer um ruído. Este ruído vai passar pela campainha ali, que nós temos a úvula, né, que é a campainha, a nossa língua, a nossa boca, dentro da cavidade oral e nas nossas bochechas, e vai fazer barulho, principalmente se eu dormir com a boca aberta. Ele vai se manifestar mais quando a boca fica aberta. Isso não quer dizer que pessoas que dormem de boca fechada não ronquem. Tem pessoas que roncam assim. Isso é ronco, ou ronca assim. A apneia é isso aqui, ó. E a pessoa, de repente, parece que o ar voltou. Isso é uma apneia. E o ronco é isso aqui. Com a boca aberta e tem o ronco também com a boca fechada. Ele acontece das duas formas. Porque nós temos dois tubos para o ar entrar. As narinas e a boca são os dois canais que vão entrar. Se o meu nariz, desculpe, estiver fechado, estiver obstruído por gripe, rinites, o que vai acontecer? Eu vou abrir a boca para respirar, porque senão eu não consigo respirar, eu vou morrer. Então o indivíduo abre a boca e quando ele abre a boca, a tendência é maior para que ocorra o ronco. Qual o motivo, né? O que ajuda a desenvolver a apneia? Tem algum motivo? Ó, a apneia e o ronco, né, elas podem acontecer, os dois são muito próximos, na verdade, né? O que pode levar a pessoa a ter apneia ou ronco? Na infância, por exemplo, a criança que é uma respiradora oral, ela usa muito a boca para respirar. A tendência dela vai ser ter uma flacidez. O que vai acontecer? Ela vai abrir a boquinha, vai ficar com a boca mais aberta. Esse fato de ficar o dia inteiro e durante a noite com a boca mais aberta vai fazer com que toda a musculatura da língua venha mais para fora, fica com a boquinha mais para fora, a língua mais para fora. Toda essa musculatura vai ficar mais frouxa, mais flácida. Você olha para a criança, tem a impressão que ela é gordinha. Ó. Isso não é sinal de gordura, é sinal de flacidez. Então, essa flacidez é como se fosse um tecido mole. O ar passa e ele vai bater nesse tecido. E aí vai produzir o ruído, que é o ronco. Então, o que causa o ronco na infância? São os problemas de amígdalas volumosas. A criança tem as amígdalas bem volumosas, tem infecções repetitivas no inverno. A criança que tem adenoide muito hipertrofiada, é uma carne esponjosa, que as pessoas popularmente usam como uma carne esponjosa atrás, né, desse pavilhão nasal. Sim. Então, essa carne esponjosa, ela obstrui, ela fecha a passagem do ar. E vai ter, para a pessoa respirar, vai fazer o quê? Vai fazer com que esse espaço seja reduzido. Você precisa ampliar esse espaço, mas essa carne esponjosa, ela fecha esse espaço. As amígdalas, elas fecham o espaço, então a pessoa vai ter maior dificuldade. Aí vai aparecer o ronco. Isso na infância.
problemas de asma, de rinite, hipertrofia das adenoides, obesidade também. Por quê? Porque todo o nosso corpo, se eu ficar gorda, todo o meu corpo vai acumular de gordura em todas as áreas, todas as partes. Sim. Aqui dentro também vai ter gordura. E aí vai ficar, com gordura eu vou ficar mais fraca, eu não tenho massa muscular, eu vou ter mais gordura, tecido adiposo. O tecido adiposo é mais leve. O que vai acontecer? O ar vai passar por essa região e também vai produzir o barulho. Então, a obesidade também é um dos fatores causadores do ronco, tanto na vida adulta quanto na infância. E na vida adulta tem vários fatores. Se você beber um vinho, uma cerveja, né, que seja um copo, 2, você já vai ter uma flacidez da musculatura. Por quê? Porque você vai relaxar. Se você tomar um antidepressivo, você tomar um ansiolítico, você também vai ter uma flacidez da musculatura. Toda essa musculatura aqui, todo esse aparelho aqui. Por quê? Porque você relaxou. O objetivo dessas medicações, algumas medicações, é o relaxamento muscular. Então, esse relaxamento muscular vai fazer com que, ao passar o ar, essa musculatura está mais frouxa, o ar passa e bate. É como se sacolejar, se a musculatura fizesse isso aqui com a musculatura. E o que acontece? Aí há o ruído, que é o ronco. E há também as paradas respiratórias, porque a musculatura fica frouxa, ela cai, porque quando a gente deita, a gente dorme, nós relaxamos todo o nosso corpo. A nossa mandíbula vai para trás e o que acontece? Toda essa musculatura também vai para trás. Se você se você deitar, um exemplo, o telespectador pode fazer isso agora. Você deitar, jogar a cabeça para trás, abrir a boca, você vai roncar. Se você deitar e jogar a língua para fora, que nós não fazemos isso, obviamente, né? Só para você entender que é a musculatura dura e uma musculatura flácida. Sim. Quando eu abro a boca e deixo a língua caída para trás, é a posição de relaxamento durante o sono, eu vou roncar. Se eu jogar na mesma posição, jogar a língua para fora, eu só vou ter o ressonar, eu não vou ter o ronco, porque a minha musculatura foi jogada para fora. Quando eu tracionei ela para frente, eu endureci a musculatura. É como se eu tivesse trabalhado o tônus. Então, quando você trabalha a musculatura, você tem uma musculatura mais firme, vai ter menor tendência a ter ronco, a ter apneias respiratórias. Doutora, a senhora explicando, muito fica semelhante, né? O ronco da apneia. Qual é a ligação deles? Como é que a gente pode diferenciar de apenas um ronco e da apneia? O ronco já é uma característica que a pessoa tem apneia. A pessoa que ronca é um sinal de que ela tem apneia obstrutiva. Agora, o grau dessa apneia é que nós precisamos saber. Tá? Às vezes o pai, né, que tem uma criança que tem apneia respiratória e ronca, ou a esposa ou o esposo que a mulher ronca ou que o marido roncam, eles também têm que ter um parâmetro para avaliar. E às vezes a pessoa não tem, ela não conhece, ela não sabe. Então ela acha que é normal, mas não é normal, tá? As paradas respiratórias durante o sono, elas não são consideradas normais. São consideradas apneias obstrutivas do sono. E o ronco, a gente pode dizer que qualquer tipo de ronco, de ruído, não é normal, então? O ronco, ele não é normal também, porque ele é uma característica de apneia, de que a pessoa já tem apneia. Tem o ronco mais leve, tem o ronco aquele que estremece a casa inteira, que os vizinhos escutam, tem isso tudo. Tem pessoas que chegam, quando vão para a clínica fazer o tratamento, Maria Aparecida, eu durmo no quarto da frente e minha esposa dorme no quarto da casa, ou no terceiro quarto, na casa tem 3 quartos. Por quê? Porque elas não conseguem dormir. Isso é um problema considerado social neste momento, porque atrapalha o sono do outro. Se você está veraneando, está numa casa de praia, tem todo mundo na casa, tem 2 roncadores, a casa inteira não dorme, né? Porque dependendo do ruído, do volume do ruído, as pessoas não conseguem dormir. Né? Então, isso é um problema social. Mas ele também é um problema de saúde, porque a partir do momento que a pessoa ronca, ela tem apneias respiratórias, ela poderá, com certeza, apresentar outros problemas mais na frente, problemas de saúde, como diabetes, hipertensão arterial, problemas cardíacos, como arritmias, inclusive morte súbita durante o sono. Exatamente, eu acho que a senhora já acabou explicando, mas quais os riscos, né, que a apneia acaba causando à saúde da pessoa? A apneia, na verdade, assim, o risco dela são tudo isso que eu já falei para você. Apresentar diabetes, porque a partir do momento que você tem um sono bom, um sono REM, um sono profundo, você consegue dormir bem, todo o teu organismo vai estar em equilíbrio. Então, você não vai ter as dificuldades, por exemplo, acordar irritada, com dor de cabeça matinal, sensação de que a garganta estava seca. Se você tiver uma qualidade boa de sono, você não vai apresentar esses sintomas. Todo o teu aparelho corporal, circulatório, respiratório, gastrointestinal vai funcionar bem, porque você oxigenou bem
todas essas estruturas durante o seu sono, porque o seu sono foi um sono REM, foi um sono profundo, você realmente descansou as horas necessárias para o descanso que todo ser humano precisa, que em média, né, são 8 horas dia, né, que seria o ideal para nós. Muitos de nós não fazemos isso, obviamente, né? Verdade, mas doutora. é o ideal. E dormir 8 horas dia, dormir com qualidade, não é dormir com sonos, com picos, né, de sono REM e não REM. Então, você tem que ter um sono profundo para que você dormiu bem, você vai acordar disposto, dificilmente vai ter dor de cabeça e outros comprometimentos que as pessoas que apresentam ronco ou apneias vão apresentar no outro dia. O assunto está interessante, a gente já volta aqui, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. Não saia daí. Olá, amigos que estão acompanhando essa programação. Essa é a Agenda dos Pastores. Eu sou o pastor Antônio Carlos e estou aqui com os meus colegas pastores do sul do estado de Santa Catarina para anunciar a você com alegria e com fé as grandezas do Deus Altíssimo. Olá, uma excelente tarde de sábado para você que acompanha a programação da TV Primavera de Criciúma. No ar, mais uma edição do nosso Sala de Entrevistas. Olá, muito boa tarde. Está no ar o Boletim Primavera, primeira edição. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você acompanha a partir de agora. Está no ar, Informe Região. Pois então, hein? Que bom é estarmos juntos mais uma vez aqui no programa A Hora da Graça de Deus. Que o Todo-Poderoso te abençoe. TV Primavera. Fixe sua marca aqui. 3442-2012. E-mail comercial@tvprimavera.com. A nossa TV nasceu no coração do missionário R.R. Soares para trazer a você e a sua família o que há de melhor em televisão por assinatura. Só aqui na nossa TV você encontra canais exclusivamente criados pelo missionário R.R. Soares. Além de canais de notícias, esportes, desenhos, entretenimento, diversão e muito mais. Você ainda não tem a nossa TV? Então assine já e leve o melhor conteúdo para a sua família. Estou seguindo. A Igreja da Graça de Deus de Criciúma está em festa. Vamos celebrar no dia 20 às 17 horas. 13 anos de fundação da Igreja da Graça na cidade de Criciúma. Convidados: Eu socorro vem do Senhor. Pastor Joey Vasconcelos, Pastor Fabiano Mota. Me realizo na tua presença. Venha celebrar conosco da Casa de Deus. Anote o endereço: Rua Miguel Patrício de Souza, 300, no bairro Próspera. Dia 20, às 17 horas. Você não vai perder, vai! Entrada franca. Atrás não volto não. Olá, estamos de volta e agora está aberto para você, telespectador, participar aqui com a gente através do telefone 3462-6406, 3462-6406. Então ligue, tire suas dúvidas. Nosso tema de hoje é a apneia do sono e ronco. Bom, doutora, voltando aqui, a apneia ela pode se agravar com o tempo? Pode. Por exemplo, eu sou uma pessoa relativamente magra, né? Hoje eu não ronco. Se eu dormir de barriga para cima, que é uma posição inadequada, possivelmente em alguns momentos eu poderia roncar. Se eu tomar uma medicação que tem um relaxante muscular, eu também vou roncar. Se no decorrer da minha vida eu aumentar de peso, eu vou envelhecer, né? Eu ainda vou envelhecer, espero, né? O que acontece com o envelhecimento? A nossa musculatura vai ficando mais flácida. Se você não fizer exercício para que essa musculatura melhore a tonicidade, o que vai acontecer? A tendência vai ser a musculatura ficar frouxa e aparecer o ronco ao longo da tua vida. Se você ficar obesa, se você envelhecer, você usar medicação, você vai somando, agregando vários fatores, é uma tendência muito grande de você ter ronco
e a apneia, que na verdade o ronco é uma consequência da apneia, né? Então é possível sim o ronco se agravar, ele aumentar de volume. Às vezes a pessoa começa com um ronquinho baixinho, sutil, daqui a pouco, nossa, o negócio está muito alto, né? E aí fica aquele ronco que eu digo que dá um tremor, estremece tudo. Então, ronco com volume bastante alto, que já atrapalha bastante no social também. Sim, é possível que o ronco ele evolua para um quadro mais grave, tá? A apneia também. Doutora, como é que a pessoa que é sozinha, mora sozinha, como é que ela pode identificar que ela está com apneia? Porque normalmente quem percebe é quando a pessoa tem um parceiro, ou como a senhora falou, quando uma criança ronca e a mãe percebe. Mas uma pessoa sozinha, como é que ela pode identificar que ela está com esse problema? Existem alguns sintomas bem importantes. Por exemplo, ela pode acordar de repente durante a noite com uma taquicardia, né, com o coração acelerado, a sensação de que estava tendo uma morte iminente, a sensação de sufocamento. Sim. Isso é um dos sintomas que podem aparecer associados com a apneia. Ela pode acordar de manhã cedo com a garganta muito seca, ou durante a noite acordar com a necessidade de ingerir água, porque quando a pessoa ronca e está de boca aberta, resseca toda a garganta, ela vai sentir necessidade de deglutir água, engolir a água. Isso também é um dos sintomas que ela pode estar observando. Quando ela acorda de manhã, ela vai olhar a boca, ela abre a boca, vai fazer escovação, ou de manhã, ou durante o dia, se ela trabalha à noite, né? Ela acordou, ela abre a boca, vai fazer escovação, abre a boca e vê que a campainha está deitada sobre a parte posterior da língua, como se a campainha tivesse sido esticada. E aí ela tem a sensação, ela tem alguns dados importantes que podem mostrar que ela é uma das pessoas que sofrem de apneia obstrutiva do sono e, consequentemente, são pessoas que roncam durante a noite. As mudanças de hábito pode ser um fator para tentar melhorar ou até mesmo prevenir? Sim, por exemplo, a pessoa que faz atividade física, né, ela vai ter um trabalho muscular mais desenvolvido, vai ter uma qualidade respiratória melhor. Então, a pessoa que tem esse tipo de atividade, mudou o seu hábito, ela tem sim uma grande chance de melhorar a qualidade do sono e, consequentemente, do ronco e da apneia. Tá? Porque melhorando a qualidade do sono, automaticamente você vai reduzir ronco, né? E reduzindo o ronco, pode ser que venha a desaparecer a apneia. Mas depende de cada caso, de cada pessoa, de todos os fatores que estão envolvidos, né, para que o ronco ou a apneia aconteçam. Então, assim, ó, nós não podemos generalizar. Fazendo isso, resolve. Caminhando, resolve. Não. Caminhando vai melhorar a qualidade de vida do indivíduo, vários aspectos serão melhorados e ele poderá ter uma qualidade de sono melhor e, consequentemente, resolver esses fatores, parcial ou totalmente. Tá? Já vamos continuar aqui, a gente só tem uma ligação. Alô? 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 Ai, a voz tão baixinha. Olá, com quem eu falo? Eu não estou escutando a sua voz. Alô, você está me ouvindo pelo telefone? Fica só no telefone. Doutora, eu queria fazer uma pergunta. Eu sou a Rosânia. Queria fazer uma pergunta. Às vezes eu ronco assim, eu só deito assim, mal dormindo, eu tenho uma ronqueira, assim, um ronco diferente, né? Depois que eu comecei a tomar uns remédios, que é para falta de ar, para asma, o ronco passou. O que é que você me diz? O remédio para asma, ele vai melhorar a qualidade respiratória, tá? Você vai ter menor esforço muscular para respirar, porque você consegue, com o remédio da asma, você consegue abrir, né, os brônquios, você consegue ter uma qualidade respiratória melhor. A pessoa que tem uma boa qualidade respiratória, ela vai ter menor tendência também a roncar. Então, a medicação da asma, ela está auxiliando para que você tenha uma qualidade respiratória melhor. Tendo essa qualidade melhor, você vai ter uma menor propensão a ter o ronco. Por isso que melhorou o ronco, tá? No seu caso. Pena que eu vou deixar de tomar o remédio porque eu fiquei com a voz fraca. A voz ficou fraca e melhorei da falta de ar e do ronco, né? Sim. Pois é. Então é isso aí, então. A senhora, assim, ó, a medicação, a senhora sabe que ela tem que ser indicada pelo médico, a senhora tem que interromper quando o médico, né, dizer para a senhora, não, agora vamos parar. Isso é muito importante, esse cuidado, porque asma é um problema sério, a senhora sabe disso, tem que cuidar bem, porque para nós viver nós precisamos respirar muito bem.
né? E quando a gente tem asma, atrapalha bastante a questão respiratória, as funções pulmonares, cardíacas. Então, assim, ó, a senhora faz uma experiência, né? Vê se a senhora consegue, depois que o médico liberar o uso da medicação, né? Cancelar o uso, a senhora vê como é que vai se comportar. Presta atenção no que eu falei em relação ao seu peso, né? A idade, se a senhora tem o nariz, as narinas obstruídas, tapadas, né? Por falta de entrada boa de ar, um canal bom para o ar entrar. Observe esses detalhes e vê se a senhora consegue identificar algum desses fatores que possam levá-la a roncar. Porque às vezes o ronco acontecia porque a sua qualidade respiratória não era boa, inclusive durante o sono. E a senhora observa, fique atenta. Depois eu vou dar o meu contato, né? E aí qualquer coisa, qualquer dúvida, a senhora pode ligar, entrar em contato, a gente pode estar orientando a senhora. Então tá. Tá bom? Um grande abraço. Tá bom. Obrigada pela participação. Bom, então, se você quer participar também, ligue pra gente no telefone 3462-6406 e tire suas dúvidas aqui com a gente. O nosso tema de hoje é a apneia do sono. Bom, doutora, como a gente pode... Existe algum meio de identificar a apneia através de exames? Sim, assim, ó, quando o paciente vem até nós, né, normalmente vem já com indicação médica, na maioria dos casos, já vem com o exame pronto. Mas tem alguns casos que o paciente está no tratamento fonoaudiológico. A fono trata a apneia, depois nós vamos falar sobre isso, né? A fono também trata, né, a apneia e o ronco. Então, o paciente já está no tratamento e diz, eu ronco muito à noite. Então, nós já entramos também com toda a intervenção fonoaudiológica para trabalhar as musculaturas que estão envolvidas no ronco e encaminhamos o paciente para uma avaliação com o especialista, um médico. Ou ela vai no clínico geral e depois ele encaminha para um pneumologista. E lá com o pneumologista, se fizer necessário, o pneumologista vai indicar um exame chamado polissonografia, que avalia os níveis do sono. Então, a pessoa fica lá na clínica, né, do especialista durante uma noite e lá o sono dela é avaliado, ela fica toda sobre equipamentos, em aparelhagem, e aí você vai ter, assim, fisiologicamente falando, como está a qualidade do sono, qual é o nível que você tem de apneias obstrutivas do sono. E quanto tempo que a pessoa fica nesse exame, doutora? A noite toda. Mas de que horário até que horário, mais ou menos? Ela chega lá 9 horas, 10 da noite e fica até as 6 da manhã. Às vezes o paciente só vai dormir lá pela meia-noite, né? Porque fica nervoso, é num quarto, não é o seu quarto, daí tem toda uma ansiedade. E aí depende de cada paciente. Tem paciente que chega lá e dorme e vão até de manhã, né? Mas quem vai falar isso com mais propriedade é o especialista, que é o médico, que está lá acompanhando o tempo todo, ele fica monitorando, tem enfermeiros que monitoram todo esse processo até a pessoa acordar na parte da manhã. Isso acontece na clínica do sono, né? Nós temos em Criciúma, né? E tem em vários lugares esse trabalho para você averiguar se realmente existe apneia, qual é o grau em que ela se encontra. Isso é muito importante. Doutora, quais são os tratamentos para a apneia? Nós temos assim, nós temos um tratamento cirúrgico, né, que é chamado uvulopalato-faringoplastia. É feita uma retirada dessa musculatura posterior. Quem faz é um cirurgião especialista, médico, e aí a pessoa retira a musculatura. Esse é um procedimento para melhorar a apneia e o ronco. Bom, esse é um procedimento mais invasivo, né? Bastante dolorido para o paciente, pós-operatório também, mas funciona, dá certo. E corre algum risco de cordas vocais, de mexer, alguma questão? Não, sempre estando na mão de bons especialistas, né? Você não vai correr esse risco. Lógico, tem o risco anestésico em qualquer procedimento cirúrgico. Sim. Né? Mas a gente não tem dados assim, científicos de que aconteceu isso ou aquilo porque fez essa cirurgia. Não temos. Tem aparelhos intraorais, que são os dentistas, que indicam, você coloca um aparelho, feito um aparelho para você colocar dentro da cavidade oral, que vai facilitar a abertura dessa região onde eu preciso que abra para que o ar passe. Então, isso também é um procedimento utilizado pelos dentistas, então eles também trabalham com esses aparelhos e também auxilia bastante. A pessoa tem que dormir toda noite com aquele aparelho, ou durante o dia, se ela dorme durante o dia com o aparelho, para não ter o ronco e nem a apneia, ou amenizar o quadro. Existe o CPAP, né, que é um aparelho como se fosse, você imagina um aparelhinho de inalação, que tem um tubo de oxigênio. É um tubo que você coloca, um aparelho que você coloca aqui, dorme com essa máscara no rosto, para você ter uma qualidade respiratória, porque você não consegue, porque você obstrui durante o sono. Então, esse aparelho te ajuda a aliviar as apneias. Então, é o CPAP. E existe o tratamento fonoaudiológico, aquele que eu executo, né? Eu sou fonoaudióloga clínica, especialista em motricidade orofacial.
Então, nós trabalhamos o quê? Você imagina o seu corpo na aula de musculação. Nós trabalhamos toda essa parte muscular que envolve o pescoço, a parte interna, toda a parte da boca e face, e a respiração. Então, nós fazemos tratamento fonoaudiológico para trabalhar, fortalecer a musculatura e melhorar a qualidade respiratória do paciente que ronca ou que tem apneia obstrutiva do sono. Deixa eu só te interromper um pouquinho, doutora. A gente tem uma ligação. Alô? Boa tarde. Boa tarde. Com quem falo? Tony. Como? Tony. Tonid, é isso? Isso. Boa tarde, Tonid. Qual a sua dúvida? É que eu fiz a operação hoje dessa apneia, fiz exame, tudo que o senhor está falando, eu fiz exame, eu fiz a operação hoje, né? Ele fez uma operação hoje? Estou falando que estou nervoso para falar. Tá? Aí eu fiz esse negócio do sono que ela falou, eu fiz a operação. Só que eu fiz só o nariz, ela está falando garganta, boca, esse negócio. Mas qual a cirurgia que você fez no nariz? Foi? Qual foi a cirurgia que você fez no nariz? Só fiz do nariz só. Adenoide. Adenoidectomia. Isso. E qual seria a sua dúvida? Porque ela está falando do negócio também da boca, ali da coisa, né? Só adenoide, só da boca, que eu roncava também, né? E você melhorou a qualidade do ronco a partir da cirurgia, é isso? Eu fiz hoje, né? Eu vou trabalhar aqui para frente, eu quero ver se vai melhorar, né? Olha só, com o tempo, né, com a idade, com o aumento de peso, tudo isso poderá modificar. O que você tem que prestar atenção é naquilo das informações que você ouviu, né? Hoje, nesse momento, nós temos informações na internet, né, em sites bem seguros, que também vão te informar em relação a isso. Você tirou o fator obstrutivo, que tapava a passagem do ar e que dificultava a qualidade do seu sono. A partir desse momento, você melhorou essa qualidade, porque você fez uma retirada cirúrgica. Então, no seu caso, funcionou, deu certo, que bom. Né? Isso acontece mesmo, acontece com a criança, acontece na vida adulta. E, então, assim, nesse momento, você resolveu o seu problema de ronco, tirando a obstrução, que era o que causava o ronco. Ótimo. Mais alguma dúvida? Mas eu pergunto, porque agora eu fazia a minha esposa, eu tenho que fazer, eu tronca, A sua esposa ronca? Ronca. Sim. Olha só, Tony, é muito importante que você, tendo em vista o ronco, né? Isso também é um problema social que nós já falamos, atrapalha, né? O parceiro que está dormindo ao lado, mas principalmente para ela. É um problema que ela deve investigar, consultar um médico de confiança dela, colocar a queixa dela. Talvez nesse momento não venha incomodá-la, mas assim, alguns fatores como a irritabilidade, o nervosismo, o estresse, a pessoa está sempre irritada, cansada, dificuldade de memória, dificuldade de focar a atenção. Esses são fatores importantes que são as consequências, algumas das consequências de pessoas que roncam também, né? E é importante que ela averigue isso, né, com um especialista para que ela possa realmente ter um dado assim bem correto. É um problema já, tem que resolver, temos que tratar. Talvez ela não tenha uma adenoide, né, ela não tenha nenhum desses problemas que a gente tenha falado. Tem um outro problema por trás, ou tem uma adenoide hipertrofiada, um problema de amígdalas, ou tem uma rinite alérgica importante. Então, ela precisa avaliar qual é o fator que está atrapalhando e fazendo com que ela ronque. E possa tratar, né, desses fatores que existem tratamentos. Como eu já falei, existem vários. E ela pode tratar sim. Isso vai facilitar o relacionamento social, né, a qualidade, principalmente a qualidade do sono dela. E a qualidade de vida também, né? Porque quando nós dormimos bem, a nossa qualidade de vida, sem dúvida nenhuma, ela é muito melhor. Então tá, doutora. Obrigado, eu agradeço, tá? Um abraço para você. Obrigada pela participação. Bom, a gente vai novamente para um intervalo e volta já já. Saia daí. Alegre-se no Senhor e os seus sonhos se realizarão. Salmos para crianças. 40 versículos adaptados e muito bem ilustrados que irão encantar pais e filhos. A poesia dos versículos de Salmos na doce linguagem da infância. Adquira já 21 2141 5100. O Show da Fé
leva a palavra de Deus a milhões de lares em todo o Brasil e a mais de 80 países. Em todos os cantos do planeta, a boa nova do Evangelho está sendo escutada por quem mais precisa. Faça a sua parte para que este programa transforme para melhor a vida de mais pessoas. Seja um patrocinador do Show da Fé. Ligue 4062-0777 ou se inscreva pelo site ongrace.com. Show da Fé, cumprindo a vontade de Deus para que todo o mundo conheça Jesus Cristo. Em Salmos 89, a Bíblia diz que bem-aventurado é aquele que conhece o som festivo. Isso é bonito, esse texto está no meu coração. Pois, amigo, nós como igreja, não há pecado algum de celebrarmos nesse princípio dessa vitória tão bonita de fundação da Casa de Deus aqui na cidade. Não é 13 anos que o ministério existe. O Ministério Igreja da Graça de Deus, esse último mês de julho, completou 34 anos de fundação. Mas eu digo 13 anos, é aqui no município de Criciúma. Passou por esse bairro, pelo outro, e agora vem aqui ao bairro Próspera. E nós vamos celebrar nesse sábado, dia 20, 5 horas da tarde, esses 13 anos de fundação. Virá o pastor Joey Vasconcelos, virá o pastor Fabiano Mota, aqui estarei com a equipe e vai ser demais. Joey Vasconcelos lança o seu mais novo CD, Passos de Fé. Tua graça, sim, me basta. 13 canções com muito louvor e adoração. CD Passos de Fé, de Joey Vasconcelos. Porque andar com Deus é sempre maravilhoso. Um lançamento Graça Music. Estamos de volta e você pode participar do nosso programa através do telefone 3462-6406 e tirar suas dúvidas aqui com a gente. Nosso tema de hoje é a apneia do sono. Doutora, voltando aqui ao nosso bate-papo, a gente parou no momento do tratamento da fono, né? Pode continuar explicando então pra gente? Como funciona o tratamento fonoaudiológico nos casos de apneia e ronco? Nós sempre solicitamos, né, que o paciente nos traga um exame do especialista, que normalmente é a polissonografia. E a gente avalia todos os aspectos que podem estar interferindo na qualidade de sono desse indivíduo. Desde olhar a garganta dele, como é que é o padrão respiratório, se ele respira mais em cima, mais superior, se é mais abdominal inferior. Esses padrões todos são avaliados. A qualidade do tônus muscular, como é que está a tensão dessa língua, se está flácida, se não está flácida. Como é que a pessoa se alimenta, como é que ela come. Tudo isso, ela faz atividade física, são vários aspectos que nós avaliamos durante o processo de avaliação mesmo do indivíduo. Bom, passando da avaliação, nós vamos traçar um plano de tratamento. Normalmente, o tratamento para a apneia e o ronco duram de 3 meses. 3 meses dariam 12 sessões, sendo uma sessão por semana. O indivíduo vai na clínica, há 16 sessões. De 3 a 4 meses, de 12 a 16 sessões. O paciente vai lá na clínica e nós vamos trabalhar com esse paciente exercícios que são relacionados com a musculatura da região do pescoço, toda a parte intraoral, que é a cavidade oral dentro da boca, língua, bochecha, lá o palato mole. Sim. Eu sempre brinco com meus pacientes, fazer aparecer um túnel, né? O túnel dos cavalos. O espaço para o ar passar, às vezes o paciente é isso aqui, ó. Quando você faz a fonoterapia e trabalha a parte muscular, você abre esse espaço aqui, você levanta a musculatura, você faz tração na musculatura, você fortalece a musculatura. Então, olha o espaço que você tem para o ar passar. É muito maior. E a qualidade do sono vai ser melhor e o ronco e a apneia vão desaparecendo. Qual é a garantia de que o ronco vai sumir ou não? Depende muito do que o paciente... Depende da nossa técnica, nós temos técnicas excelentes, temos que ser bons profissionais, né? Para não dizer excelentes profissionais. Você tem que ter um paciente colaborativo que colabora. Ele sai dali e vai para casa, todos os dias de 20 a 30 minutos, ele vai executar exercício como se estivesse numa academia. Só que exercício para essa região aqui, dia a dia. Na semana seguinte ele retorna, dependendo de como vai estar essa musculatura, ou as musculaturas, que às vezes nós trabalhamos mais que o muscular, você vai dar uma nova bateria de exercícios que ele irá fazer novamente durante aquela semana, todos os dias. Só tem um dia de folga, né, no sábado e no domingo. Fora isso, são 6 dias ininterruptos de exercícios. Bom, fazendo isso, o paciente mesmo vai relatando durante o tratamento, depois de 3 ou 4 sessões, ele já diz assim para você, nossa,
Meu marido já disse que eu não ronco mais. Minha esposa disse que o meu ronco está bem baixinho. Eu, às vezes, durmo de barriga para cima e eu ainda dou umas roncadas, porque é bem comum roncar de barriga para cima. Agora, quando eu estou de lado, eu quase não ronco. Antes, eu só deitava assim, já estava vendo televisão, dormia e o ronco já começava, já pegava o ronco. E a minha mulher já me cutucava. Hoje já não tem mais isso. Isso após 4 sessões. Não é milagre. É execução de exercícios de forma adequada e sistemática. É isso que vai resolver. Dentro da fonoterapia, nós trabalhamos a motricidade orofacial, que pega toda a parte oro é boca, intra, dentro da boca e fora da boca, e essa parte respiratória. E é isso que vai dar uma qualidade muscular melhor e automaticamente vai fazer com que a musculatura que antigamente estava flácida, o ar passava e fazia o barulho, fique mais rígida, abra mais espaço e o ar passe tranquilamente sem fazer o ronco. Bom, dos pacientes que eu tenho atendido nesse tempo, qual é o relato final? A grande maioria diz que, Cida, não ronco mais nada, ou Cida, ronco, melhorou 90%. 10% ainda às vezes dá uma roncadinha, porque às vezes usa um antidepressivo, depende de cada caso, às vezes ainda está gordo, né? Ainda não emagreceu, mas melhorou o padrão aqui, fez musculação aqui, emagreceu aqui, mas não emagreceu no conjunto corporal. Melhorou. Então, assim, depende muito do paciente, depende da técnica do profissional, mas o que eu posso garantir é que a execução da técnica adequada, dentro da motricidade orofacial, resolve parcial ou integralmente o problema do ronco. O que significa isso? Que a apneia não tem cura? Não, tem. Você pode trabalhar a apneia, sim, você melhorando se você melhorar a qualidade do ronco, sinal de que melhorou a qualidade da apneia também. Sim. Então, e aí, o que nós fazemos no final do tratamento? Enviamos o paciente novamente para fazer novamente aquele exame chamado polissonografia, para ver qual foi a diferença ocorrida. Porque às vezes o paciente tem uma diferença corpórea, fisiológica, não acorda mais cansado, não tem mais garganta seca, não acorda mais de madrugada para tomar água, melhorou a dor de cabeça matinal, a irritabilidade, melhorou a tensão, tudo isso melhorou. E aí você tem que fazer o exame para comprovar. Isso é fisiológico, clínico, funcional. Sim. Se lá no exame se tem alteração ainda, se resolveu parcialmente, 100%, 20%, enfim, tem que resolver. Tem que amenizar o quadro. E o que a gente orienta para o paciente? Terminou o tratamento, ele vai permanecer fazendo alguns exercícios, ele vai ter, né, a sua agendinha com seus exercícios todos lá programadinhos. Ele não vai fazer mais a quantidade que ele fazia durante o tratamento fonoaudiológico. Mas ele vai ter que manter, porque ele vai continuar envelhecendo. Se estiver tomando remédio, ele vai continuar tomando remédio. Agora tem que fortalecer essa musculatura. Mantê-la fortalecida, mantê-la trabalhada, porque nós vamos perdendo isso com o decorrer da vida. E se ele não manter com os exercícios, ele poderá voltar a roncar, sem dúvida nenhuma. Então, o paciente é orientado a permanecer executando alguns exercícios durante a sua vida. Doutora, um dos fatores que mais me impressionou foi o ronco e até a apneia em casos de criança, né? Isso é muito frequente hoje? Sim, nós moramos numa cidade que nós temos bastante dificuldades alérgicas, né? Nós temos muitas crianças com alergia, chega o inverno, a floração, nós temos um problema muito sério na nossa cidade em relação aos fatores respiratórios. Então, nós temos muitas crianças que têm rinite alérgica, então elas tapam o nariz, abrem a boca, a musculatura vai afrouxando, e o que acontece? Ela vai roncar. Tá? Às vezes só tem o ronco, mas não tem a apneia grave, não tem as paradas respiratórias graves. Mas é importante que o pai fique atento, quando observar que seu filho ronca, ou ele tem algumas paradas durante o sono, que ele procure o pediatra, insista com o médico da criança, converse com o pediatra, coloque a sua dúvida, o seu medo, né, e encaminhe essa criança para uma avaliação mais fiel, onde ele possa avaliar função pulmonar, musculatura, função respiratória e todos os outros aparatos que estão envolvidos, né, em relação à saúde dessa criança. Criança sim ronca, criança pode ter apneia, como jovem, adolescente, adultos e velhos, né, o idoso. Desde que nós nascemos até morrermos ou envelhecermos, nós podemos, em qualquer fase da nossa vida, apresentarmos apneia respiratória e ronco, por um ou outro fator, ou mais que um fator agregado, daqueles aos quais eu acabei de falar aqui durante essa entrevista. A alergia respiratória, né, como a senhora citou, como fazer, se caso tratar ela, a gente tem como evitar que o ronco, a apneia ou não? Você tratando a alergia é um fator obstrutivo. Como, por exemplo, essa senhora que nos ligou, né, falando da asma, é um problema respiratório também, né, é um problema bem sério. Então, ela eliminou a asma, né, o problema da asma, melhorou a função respiratória porque ela usou a medicação.
Então, o tratamento medicamentoso indicado pelo especialista correto, tudo certinho, o que vai acontecer? Vai aliviar o sintoma, vai desobstruir, se de repente ela tem uma adenoide, com a medicação ela pode ter uma regressão dessa adenoide, abrir o espaço respiratório e melhorar a qualidade do sono. Melhorando a qualidade do sono, a qualidade do ronco e as apneias também. Então, cada caso é um caso, mas assim, o uso da medicação adequada, um tratamento adequado, poderá sim amenizar ou reduzir ou extinguir totalmente os sintomas. Por exemplo, eu recebo muitas crianças que vêm para a clínica porque interpõe a língua, põe a língua, não vem com a queixa de ronco. Mas quando eu faço a anamnese, que é a entrevista com os pais, eu faço várias perguntas. Sim. E dentre elas, se a criança ronca. Ah, ela ronca. Olha. Bom, depois de 4, 5 sessões, fazendo exercício de motricidade para aquele problema ao qual ela me procurou, eu faço exercícios e depois eu faço novamente a pergunta para a mãe, como é que está o ronco? Olha, Maria Aparecida não está roncando mais. Sabe que eu percebi que ele não está mais roncando? Ele já está dormindo com a boquinha mais fechada, porque nós trabalhamos a musculatura para alongar, para abrir narina, respiração. Então, assim, ó, depende de cada pessoa, depende dos procedimentos, mas existe sim amenizar o quadro, eliminar o problema ou permanecer no problema. Vai depender da conduta que o indivíduo toma, dos profissionais que ele procura para resolver a sua problemática. Doutora, chegamos ao fim do nosso programa, deixa esse espaço aberto, é uma pena, mas deixa esse espaço aberto para suas considerações finais, então fica à vontade. É muito importante que a população entenda que o ronco, muitas vezes as pessoas riem, acham engraçado, né? Ah, tá rindo, tá roncando, tremeu a nossa casa. Então as pessoas levam muito pela chacota, pela brincadeira, zomba. Às vezes as pessoas que roncam têm até vergonha de dormir na casa do outro. Isso é um problema social, né? A gente fala isso socialmente. Mas ele é um problema bem sério de saúde. É importante que as pessoas tomassem consciência disso, se informassem, porque assim, ó, ao longo do tempo, o ronco poderá causar vários desses problemas aos quais eu falei aqui. Arritmias respiratórias, cardíacas, problemas pulmonares, diabetes também, aumento da obesidade. Tudo isso são fatores, consequências do ronco e da apneia. Então é muito importante que você, né, o cidadão, você pessoa, que tem alguém que ronque, procure orientações, pessoas que conhecem, o pediatra, o médico, pessoas de confiança de você, livros, se informe. Também na internet, não todos sabem, mas tem sites bons que você pode se informar, não se assustem, né? Às vezes tem coisas que nós lemos e nós nos assustamos, calma. Só tenha a preocupação de se informar e saber se realmente esse problema que está ocorrendo com o seu filho, seu sobrinho, sua esposa, seu esposo, é realmente já um problema de ronco, de apneia, se precisa de ajuda, procure informações, não espere o problema se agravar. Procure resolver de uma forma preventiva. Que bom se não tiver nada e realmente for uma coisa transitória, um problema transitório. Agora, se não for, daí é mais preocupante. Então, você procure um especialista. O fonoaudiólogo é um dos especialistas que trabalham ronco, né, que nem todos se especializaram nessa área, mas a gente trabalha. O fonoaudiólogo é um profissional do ronco. Ortodontistas também entendem de ronco, médicos entendem do ronco. Então, esses profissionais podem auxiliá-lo. Procure um profissional da sua confiança e busque ajuda, pelo menos para você se inteirar da problemática e poder resolver, solucionar a sua dificuldade. Muito obrigada, doutora, pela participação. Bom, vou deixar aqui uma mensagem. Porém, tu, Senhor, és o meu escudo para mim, para minha glória, e que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor e ouvi-me desde seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Salmos, capítulo 3, versículo 3 ao 5. A gente vai ficando por aqui, a gente volta com Primavera Saúde na próxima quarta-feira com outro tema e eu espero por você até lá. Beijo grande!